Bom dia, paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais esse momento para nós compartilharmos uma exposição da palavra do Senhor nessa manhã. E hoje eu tenho um assunto muito pertinente, muito interessante, e eu estou muito querendo falar sobre como conquistar a vitória em tempo de crise, nessa época tão difícil que estamos vivendo. Nós vamos ler um trecho da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 14. Quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor dele uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida, e correndo todos para ele, o saudavam. E perguntou eles aos escribas: que é que discutis com eles? Respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, e de modo que ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu pedi aos seus discípulos que o expulsasse, e não o puderam. Ao que Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-me aqui. Então lhe trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao Pai: há quanto tempo sucede isto? Respondeu ele: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda na minha incredulidade. É notório que nós vivemos num país hoje, vamos dizer, no mundo, muitos tipos de crises. Nós vemos crises na família, crises nos lares, crises de toda maneira, né? E nós vemos aqui a história de um menino, de uma família, que por certo também estava em crise. E é tão difícil quando nós percebemos nessa situação, quando as pessoas estão vivendo em crise. E nós precisamos compreender que a vida, irmãos, a crise, a vida das pessoas, ela precisa desse momento de crise para que ela aprenda lições. Tem pessoas que não gostam de viver em crise, mas a crise ela é proporcional para que a gente aprenda lições, e ela vem à medida da sua estrutura. Não vem nenhuma luta maior que a sua possibilidade de aguentá-la. Não vem nenhum problema maior que você mesmo. Então toda crise ela tem um sentido prático de nos ensinar lições. E aqui nós vemos a história de uma família, um menino com problema espiritual. E segundo a Bíblia aqui, ele sofria desde criança, desde a infância. Ele devia estar mocinho já. E segundo o pai dele, quando os espíritos lhe apossessavam, jogavam ele na água, no fogo, tentando destruí-lo. E o pai, então, pediu para os discípulos fazerem isso, expulsaram os demônios, o espírito dele, e os discípulos não conseguiram. Então levaram até Jesus, para que Jesus pudesse então expulsar aqueles espíritos. E aí Jesus fala assim: tudo é possível ao que crê. Então, no momento de crise em nossa vida, nós precisamos acreditar que Jesus pode fazer alguma coisa em nossa vida.
E só assim nós vamos ter soluções. Então nós vemos aqui 3 problemas base antes de nós entrarmos no assunto. Primeiro, é o menino que estava doente. Então, se você tem aí alguém doente na sua família, alguém, então a enfermidade, em muitos casos, não todos, mas em muitos casos ela procede do diabo, né? E a segunda ideia que a gente aprende aqui, que a incredulidade é um problema também que precisa ser resolvido na nossa vida. Se nós não acreditarmos nas coisas impossíveis diante de Deus, as possíveis nós não iremos resolver. Então nós precisamos ter fé, acreditar que Deus, que Jesus pode resolver nosso problema. E nós precisamos saber também a fonte dos problemas, né? Aqui nós percebemos que existe um espírito maligno que atormentava essa criança. E por último aqui nós vemos o pai aflito com o problema do filho. Então nós percebemos que a família, geralmente quando tem um problema, ela aflige, ela fica preocupada, aflita com essa questão. Mas nós podemos aprender que para conquistar a vitória em tempo de crise, nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer a fonte do problema. Então, qual é o tipo de problema que aflige você? No caso aqui era um menino com espírito maligno. Então nós vemos que existia uma oposição, existia um problema grave, e quando o pai identificou que existia um problema, ele procurou os discípulos. Depois os discípulos não conseguiram resolver o problema, procurou Jesus. Então você precisa, em primeiro plano, reconhecer qual é a fonte, quais são as fontes de seus problemas. Talvez seja financeiro, talvez seja casamento, talvez seja família, talvez seja um problema secundário, um problema de enfermidade, um problema no seu relacionamento, um problema com seus pais, com sua mãe, com seus filhos, problema com drogas, com vício, com bebidas, problema com prostituição, problema com o pecado, né? Paulo fala, o autor de Hebreus fala que o pecado está rodeando as nossas vidas, tão de perto. Então talvez seja o pecado, talvez você não esteja dentro da direção de Deus na sua vida, achando que está fazendo as coisas certas e está fora dos planos de Deus. Então comece a entender que você precisa reconhecer qual é a fonte do problema. Talvez você não caminha, as coisas na sua vida estão tudo amarrotada, tudo amassada, tudo travada, e você não sabe como buscar soluções, fica às vezes à noite acordado, pensando nos seus problemas. Quem sabe você já tentou suicídio, quem sabe você já tentou um monte de soluções, já buscou na bruxaria, na macumba, já procurou nos médicos, já procurou em tantos lugares a solução para seu problema e você não encontra. Então o primeiro passo, reconheça os seus problemas. Quais são eles? É a primeira situação para nós começarmos a pensar na vitória. Nós sabemos que toda oposição ela procede do diabo. E nós precisamos entender se ela é espiritual, se ela é material, se ela é financeira, se ela é carnal. Qual é o tipo de situação que você se encontra? Se ela é espiritual, procure alguém para ajudar você nessa área, porque a questão espiritual só através da oração que você pode fazer. E a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Quando você dá lugar ao diabo, as coisas vêm para a sua vida para destruir você, e o diabo entra na sua família, na sua vida, no seu problema, no seu trabalho, na sua empresa, e destrói tudo. Porque a Bíblia diz que Satanás veio para matar, destruir e roubar. Então ele não tem poder para abençoar a tua vida. Pelo contrário, ele vem para destruir a tua vida. Então o primeiro ponto, reconheça a fonte do seu problema. Segundo lugar, tenha certeza da promessa de Deus que são para você.
Deus nos deu várias promessas ao longo de nossas vidas, e toda promessa que Deus nos promete, Ele cumpre. Então tenha essa certeza. Tenha certeza que tudo que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Pode demorar um pouco, mas se Ele falou verdade, se Ele falou, você entendeu, Ele vai cumprir isso na sua vida. Tenha fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma vez que você começa a compreender que Deus tem planos para você, que Ele tem promessas para a tua vida, e aquilo que Ele prometeu, Ele há de cumprir em sua vida. Pode até demorar um pouco, mas Ele vai cumprir, e quando Ele cumprir, tudo sairá perfeito, né? Em terceiro plano, tenha certeza que você não está vivendo em pecado. A Bíblia diz que o pecado separa o homem diante de Deus, que ele abre uma brecha terrível e ele separa você de Deus. Deus é santo e importa que o adore em espírito e em verdade. Não fique em pecado, porque se você ficar em pecado, o pecado separará você de Deus. Ele não ouvirá a sua oração, ele não responderá às suas necessidades, porque o pecado separa você de Deus. Então busque isso. Tenha certeza que você não está vivendo. E se você estiver vivendo, a Bíblia manda você confessar o seu pecado. Confesse ele. Chega até Deus, chega até Jesus. Fala: Jesus, eu pequei, eu falhei, eu errei, eu tropecei. Eu fiz coisas que não eram bom para o teu agrado. Mas eu quero te pedir perdão. Eu quero pedir perdão. Então peça perdão a Deus. Diariamente, todo dia, toda hora, peça perdão, porque nós falhamos constantemente. Né? E há uma teologia por aí dizendo que uma vez que você pediu perdão, não há necessidade mais de você pedir perdão. Não, senhor. A Bíblia diz que você precisa pedir perdão todos os dias. Né? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o pecado alcança misericórdia. E a Bíblia fala também que se você não confessar o pecado, você chama Deus de mentiroso. Né? Então peça perdão. Lá em João fala da necessidade de você ter um advogado junto ao Pai, e esse advogado é Jesus. Então confesse seu pecado diante de Jesus, peça-lhe perdão pelo seu erro, pela sua dificuldade. Se você magoou um irmão, vá até o irmão, peça perdão a ele. Se você fez algo que não agradou a Deus, peça perdão, porque o perdão libera, né? O perdão, ele aprisiona a pessoa. Quando você magoa uma pessoa, quando você faz algo que machuca a pessoa, você aprisiona ela a você. Então ela está presa. Então você precisa soltar essas amarras, soltar essas correntes. E a maneira de soltar essas correntes é pedindo-lhe perdão. Solte a pessoa que você está escravizando dentro da sua mente, dentro do seu coração, por falta de perdão. Perdoe-lhe, porque uma vez que você perdoar, ela será livre, e você também será livre. A tua consciência será livre, não é? Se você vive desse jeito, é melhor você pedir perdão a Deus, porque Deus está pronto a lhe perdoar. Meus filhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado diante do Pai. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, não só pelo nosso, mas pelo mundo todo. Filhinho, não pequeis, né? Mas se pecar, temos um advogado. Então, peça perdão. E o sangue de Jesus, a Bíblia diz lá em João, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus tem a função primordial de purificação, de limpeza, de trazer o que está errado à tona e limpar o coração. Não é a água, não é o sabão em pó, como as igrejas estão pregando por aí. Tem umas igrejas aí distribuindo sabão em pó para limpar o pecado, vassouras para varrer a casa, para limpar o pecado. Tudo isso é heresia, tudo isso é mentira. A única coisa que importa, que limpa o pecado do homem, é o sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então vai lá, dobra o seu joelho. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta, ora em oculto, e teu Pai que te vê em oculto te abençoará. Então faça isso, peça-lhe perdão, né? Porque o perdão, ele libera a vida, o perdão libera a felicidade, e o pecado é um empecilho para a sua fé. Mas se você tem certeza da liberdade, você pode buscar essa liberdade em Cristo. Tenha certeza que nenhuma dúvida e descrença é permitida em sua vida. Aqui os discípulos, o pai falou: Senhor, eu não acredito, mas ajuda na minha incredulidade. É tão importante isso, quando você
fica preocupado e não sabe como resolver o problema. Então, se você não acredita, peça a Deus para que Ele te ajude na sua incredulidade, porque a fé, irmão, a fé move montanhas, a fé move situações, a crença em Jesus é a única maneira de você encontrar soluções, encontrar resposta para a sua crise, para o seu momento difícil na sua vida. E em quarto lugar e último, enfrente os desafios e conquiste a vitória. Uma certa vez eu li uma frase num livro que eu nunca mais esqueci. Ele diz assim, R. Dantas fala assim no seu livro, o pessimista senta-se e lastima, e o otimista levanta e age. O pessimista, ele tem a tendência de ficar reclamando, se lastimando. Ele senta e lastima da sua vida. O pessimista, ele não vê vitória em nada. Ele só vê coisas negativas na vida dele. Ele vê os problemas e parece que não tem solução. Então ele, ó vida, ó dor, o que fazer dos meus problemas? Mas o otimista não, o otimista ele levanta e age. O otimista ele está pronto a reconhecer que precisa avançar. E ele levanta e avança. O pessimista senta e lastima, mas o otimista levanta e anda e age. Então seja um otimista na sua vida espiritual. Levante, ande, age, acredite, né? Enfrente os desafios. Eu fico olhando Pedro, quando Jesus estava caminhando sobre o mar. Pedro fez um desafio. Jesus, se é tu mesmo que está aí, faz com que eu também ande sobre o mar. Jesus falou, então vem, Pedro. Desafiou a Pedro. E Pedro levantou do barco, saiu do barco e começou a caminhar sobre o mar. Mas Pedro começou a olhar as ondas à sua volta. Pedro começou a olhar os seus problemas à sua volta. E a Bíblia diz que Pedro, desceu, que ele não conseguiu andar mais sobre as águas. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Porque ele tirou a visão que ele estava tendo. Ele passou a pensar negativamente e perdeu aquele momento de fé e ele caiu. E aí lá na água, dentro do mar, ele gritou, Jesus, me socorre. Aí Jesus vai lá, pega Pedro pela mão e fala, ô homem de pouca fé, não é? E há momentos na nossa vida que nós agimos exatamente como Pedro. Nós acreditamos que vamos avançar, que nós vamos andar sobre as águas e nós vamos fazer e enfrentar o desafio, mas de repente a gente começa a olhar as nossas voltas, aí vem os amigos contrários, aí vem os amigos da destruição e começa a falar em nossas vidas, você não consegue, você não vai dar certo, seus problemas não serão resolvidos, a sua enfermidade não será curada, você vai ficar aí nessa situação e aí você começa a definhar-se, você começa a afundar-se na água e não sabe como resolver o problema. Então aí precisa dar um grito, Senhor, Jesus, socorre-me. Então é nesse momento que eu estou falando para você, enfrente o desafio, avance em nome de Jesus, vai lá, você vai receber a resposta para o seu problema. Você vai ter soluções, porque esse é o momento de crise, mas é o momento de solução, é o momento de vitória. Conquiste a sua vitória. Conquiste, mesmo que pequena, mas conquiste. Não precisa grandes vitórias, porque grandes vitórias têm grandes problemas, mas conquiste as pequenas para você chegar nas grandes. E assim Deus vai abençoar a tua vida. Então aqui nós vemos a história de um pai que tinha um filho com problema de espírito maligno. A crise tinha instalado na sua família porque aquela criança estava sofrendo, aquele menino estava sofrendo de muitos anos naquela vida. Mas a crise daquela família chegou ao fim quando ele encontrou com Jesus. Assim é a nossa vida. Nossas crises, nossos problemas, nossas situações serão resolvidas quando nós encontrarmos com Jesus. Jesus é a solução para a sua crise, Jesus é a solução para a sua doença, Jesus é a solução para o seu problema, Jesus é a solução para a sua família, para a sua questão financeira, Jesus é a solução para a vida espiritual sua, Jesus é a solução para a tua salvação, não é? Se você ainda não crê na sua salvação, é hora de você buscar essa resposta
e a resposta é Jesus. Eu estava ouvindo um hino hoje no carro, Cristo é a resposta para nossas vidas. Então Jesus é a resposta para os nossos problemas. Tenha certeza disso que eu estou te falando, meu amigo. Jesus é a nossa solução. Jesus é a solução para as nossas crises. Diante dessas crises, primeiro reconheça seus problemas. Veja onde que está a fonte disso. Segundo, tenha certeza das promessas de Deus que são para você. Tenha certeza que você não está vivendo em pecado. E por último, enfrente esse desafio e conquiste a vitória na sua vida. Eu quero pensar aqui com você, não sei como é que está a sua vida, mas eu gostaria de levar você a uma reflexão e gostaria de orar com você. Se você precisa de oração agora, eu gostaria de você abaixar a sua cabeça, de você orar comigo. Se você tem problemas de pecado, é hora de confessá-lo. Se sua vida não está boa, eu gostaria de convidar você a orar comigo. Acreditar que nesse momento você pode buscar uma solução. E essa solução é Jesus. Se você quer aceitar Jesus e precisa entender que precisa ser salvo, eu convido você também para deixar a sua vida no altar. Aceite Jesus porque Ele é a solução para a nossa vida.